Boa noite, queridos amigos da TV Cidade, programa Filosofia para a Vida, a filosofia aplicada no dia a dia, no cotidiano. E hoje temos aqui a presença de uma pessoa muito especial, ele que é doutor em teologia moral e leciona há muito tempo também nessa disciplina. Temos a honra, a alegria de receber aqui o padre Mário Marcelo Coelho. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Padre Gilberto Heleno, a você também que nos acompanha aí da TV Cidade. E é bom estar aqui. E quando você falava aqui, eu achava interessante, né? O diálogo, você é doutor em filosofia, doutor em teologia, o diálogo da teologia com a filosofia, né? É bonito esse momento, mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. De fato é interessante, né? As disciplinas que se dialogam, Sim. né, e fazem então esse intercâmbio. Padre Mário, hoje em dia se pode falar de uma crise ética? As pessoas têm ainda aquele sentido do que é certo, o que é o errado? Qual a sua opinião sobre isso? Sabe, Padre Gil, é o seguinte, se você fizesse essa pergunta para um professor de teologia há 200 anos atrás, ele ia falar assim, tá, há uma crise ética. Se você perguntasse há 100 anos atrás, ele ia falar, está numa crise ética. E hoje fala que numa crise ética, daqui 200 anos para frente também vamos falar. A pergunta que você deve fazer é, o que se entende quando falando em crise ética, mas em que consiste essa ética? De que éticas estamos falando? Sabe? Porque ao mesmo tempo que hoje nós percebemos as pessoas perdendo algum sentido do que é certo, do que é errado, do que é honesto, do que é desonesto, mas também ao mesmo tempo nunca se falou tanto em ética, certo? Nunca se falou tanto em justiça, nunca se falou tanto em honestidade, nunca se falou tanto em luta contra a corrupção, sabe? Então, de um lado, a gente percebe um comportamento que às vezes nos mostra um caminho assim para uma crise ou para um não entendimento da ética, mas também ao mesmo tempo nós percebemos assim uma retomada de consciência da importância da ética. Né? Você vê hoje nos cursos políticos, tá, eles podem até nem muitos colocar em prática, mas todo discurso político se fala em ética. Todo discurso político se fala em justiça, em honestidade. Todo discurso na igreja se fala em ética, se fala em honestidade, se fala em justiça. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos essa realidade, mas também há um despertar para uma necessidade, uma tomada de consciência. Que nós precisamos falar de ética, que a ética está aí, ela é importante. Claro que isso vai gerar no primeiro momento, uma turbulência, né? Até depois isso vai se ajustando. Porque quando nós falamos assim, mas crise ética, mas nós estamos se referindo a quê? Né? Se você perguntar para a maioria da sociedade hoje, fala assim, está em crise ética. Mas está se referindo a quê? Eles vão falar assim, a propriedade privada, né? Questão de roubo, corrupção, de dinheiro, a sexualidade. Então, depende muito do que você está falando. Mas é importante tomar consciência que nunca se falou tanto de ética como está se falando no momento. Olha que interessante, ô Padre Mário, que é uma forma mais positiva também de ver essa questão da ética, né? Saber que o discurso ético está colocado na sociedade. Agora, o desafio, de fato, é vivê-lo. O discurso está, eu acho que é um ponto importante, né? Mas a questão é cobrar coerência, né? Existir essa coerência daquilo que é o meu discurso e aquilo que é a minha vida. Eu posso fazer um discurso só para agradar, mas eu posso fazer um discurso só para agradar, mas a minha vida vai por outro caminho. Mas é importante entender, sim, que a partir do momento que começamos a falar é porque as pessoas estão sentindo essa necessidade. Interessante. A nossa percepção um pouco, Padre Mário, é que hoje também a vida humana ela está bastante banalizada. Vide aí a questão, né, do suicídio, uma violência também muito forte, muito gratuita, tirando a vida das pessoas, a questão também da eutanásia, a questão do aborto, que é tão premente também hoje no nosso mundo contemporâneo. Então, parece que a vida humana ela vai perdendo aquele valor absoluto que ela tinha. Como é que o senhor vê essa questão? É uma pergunta muito interessante, Padre Gil, porque veja uma coisa, a concepção que temos de respeito à pessoa, à dignidade, à vida humana, vai depender muito da concepção que nós temos de pessoa. Né? Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. O que entendemos por pessoa? E a partir do momento que nós entendemos
por pessoa, nós devemos entender também a nossa capacidade de respeito aos direitos dessa pessoa, porque eu também exijo respeito para com a minha pessoa, também eu preciso respeitar o outro. Mas hoje eu concordo, ela está sendo muito banalizada. Você vê, eles adulteram remédio, eles adulteram bebida, até bebida alcoólica, estão adulterando que está levando à morte. A bebida alcoólica em excesso em si pode levar, mas estão adulterando, estão matando por poucas coisas, né? Por um par de chinelo, por um celular, estão desviando dinheiro, por exemplo, uma corrupção. Quando se desvia o dinheiro do Estado, é como se não estivesse roubando de ninguém. Então, isso cada vez mais a vida está sendo banalizada. Então, nós precisamos resgatar aquilo que chamamos de antropologia, né? O estudo da pessoa, o valor, a dignidade. Então, para a igreja isso é muito sério, né? Desde a concepção até a morte natural. Independente das condições do seu estado de saúde, até mesmo um criminoso, claro, ele deve ser punido, a igreja não é contra a punição, ser tirado da sociedade, mas a vida é inalienável, é inegociável, né? Então ele tem direito de viver, mesmo que numa situação de liberdade limitada. Mas eu acredito sim, as pessoas hoje, por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa do status, está colocando isso à frente da pessoa. Eu acho que o que tem que vir primeiro é a pessoa, o ser humano, na sua condição. A partir disso aí, tudo mais vai girar em torno da pessoa, do respeito, da dignidade. Agora, quando eu coloco o meu luxo, o meu conforto, o meu dinheiro, o meu poder, o meu status, né, o meu reconhecimento acima disso, aí eu vou fazer qualquer coisa para conseguir isso, até mesmo pisar nas pessoas, destruir as pessoas, matar as pessoas. Interessante, o senhor trata-se então da dignidade da pessoa humana, né, da vida humana. E o senhor dizia, né, que mesmo o pior dos marginais, ele deve ter a sua pena, mas não a supressão da sua vida, né, porque a vida é um valor absoluto. Aquele que concebemos, né, claro que aí vem a partir, sobretudo, de uma ética cristã, a vida ela tem um valor absoluto, né? Eu sei que para muitos é muito difícil compreender isso, mas a própria condição de pessoa já me dá dignidade. Ela não é alguém que me confere, não é o Estado, não são meus pais, né? Isso que diz a ética cristã, não são meus pais que me conferem direitos, ou o Estado, mas vem da minha própria condição de pessoa. Então, a partir do momento que eu sou pessoa, eu tenho ser respeitado na minha dignidade. Claro que algumas pessoas ferem a sua dignidade porque acaba também não vivendo essa dignidade nas relações. Nesse caso, claro, a igreja não se opõe, a ética cristã não se opõe à penalização, né, que nós vamos falar aí na reclusão, numa prisão, ali numa forma também mesmo de, em função do bem comum, eu tenho direito de afastar as pessoas. Muito bem, padre. E lembrando que a Igreja Católica é contra a pena de morte, e o Papa Francisco deixou isso muito claro. Ele fez até uma mudança na redação do catecismo, né? Porque o catecismo ele dava uma abertura, quer dizer, uma abertura pequena que no final ele falava até que era quase impossível, mas ele dava uma abertura. Mas agora houve essa correção, né? Para dizer assim, porque senão é uma incoerência. A vida é inalienável, independente da sua condição. Nós queremos a vida, né? Queremos vida em abundância, como Jesus falou. Padre Mário, nessa questão da ética, é possível ser mais ou menos ético? E aqui eu me lembro muito, padre, da questão do jeitinho brasileiro, né? É possível isso? Padre Gil, é interessante. O pessoal, as pessoas olham assim, esses termos jeitinho brasileiro, essa pergunta é muito interessante. Esse jeitinho brasileiro, o pessoal olha isso como positivo. O brasileiro sempre dá um jeitinho, sempre dá um jeitinho. Tem que cuidar, porque isso pode tornar uma justificativa para a corrupção. Não, eu vou dar um jeitinho. Olha, eu estou com um problema lá, tal lei, não, dá um jeitinho para mim. É o jeitinho brasileiro, dá um jeitinho. A gente tem que cuidar, porque aquilo que nos caracteriza, até mesmo, o povo brasileiro dá um jeitinho, o povo brasileiro sempre se ajeita. Tem que cuidar, porque isso pode se tornar uma fonte de corrupção.
Porque eu vou dar um jeitinho de burlar essa lei, eu vou dar um jeitinho de estacionar num lugar onde é proibido, mas eu dou um jeito escondido, eu dou um jeitinho de não pagar aquele imposto, eu dou um jeitinho de fazer o mal para que a pessoa sem ela perceber, eu sempre vou dando um jeitinho. Então nós devemos cuidar, porque aquilo que, repito, que nos caracteriza às vezes como brasileiro, que muitos olham como positivo, pode se tornar uma fundamentação para a corrupção, para sermos corruptos. Dar jeitinho, às vezes, é corrupção. Só lembrando, padre, que há 2 domingos atrás o Evangelho trazia aquela questão do administrador desonesto que tentou dar um jeitinho ali para ajeitar a situação. Tanto é que Jesus o chama, ele já diz, né, administrador desonesto. E ele ali vai dar um jeitinho. Certo? Então ele vai dar um jeitinho por isso que ele é caracterizado como desonesto. Tem um autor que diz, eu acho muito forte, mas é interessante. Ele diz o seguinte, que ser corrupto é só uma questão de oportunidade. Daí está nos chamando todos de corruptos. É aquela que essa ocasião faz o ladrão, né? Então tem que estar bem alerta em relação a isso. Sim. Padre Mário, para falar um pouco agora de desigualdade social, o Papa Leão XIV já está sendo reconhecido aí o seu perfil como um Papa moderado, mas mesmo com toda a sua moderação, ele ficou muito espantado quando soube que o norte-americano, aqui o Elon Musk, ele receberia de salário $1 trilhão por ano, e isso espantou o Papa. É ético uma questão dessa? Como é que a gente pode analisar isso pela ética? Uma única pessoa ganhando tanto dinheiro assim, enquanto outras não têm dinheiro para pagar um exame de saúde, por exemplo. Alguma coisa no processo está errado, sabe, o Padre Gil? Porque o que acontece? Claro, não precisa ser religioso, mas basta você ter um pouquinho de senso ético para certas situações de desigualdade social te perturbar. Se não te perturba, alguma coisa de errado tem. Eu não estou fazendo aqui um discurso religioso. Eu estou fazendo um discurso de pessoa, de dignidade, que tem um mínimo de senso ético. Então tem certas coisas que elas nos perturbam. É um espinho que é colocado em nossa cara e tem que nos perturbar. Né? E tem que nos perturbar. Jesus perturbava, ele via certas coisas e ele se sentia perturbado. Né? Aquilo mexia com ele, tanto é que ele sentia compaixão, ele acabava sentindo a dor com o outro, né? Que ele não tem compaixão, e fazia alguma coisa. Não precisava as pessoas ficar falando para ele, só de ver. Então, isso também vale para nós. Então, essa desigualdade, certas situações, tem que nos perturbar. E o Papa Leão, na sua condição de líder católico mundial, ou líder mundial, né, perturbou, se sentiu perturbado. Então, isso também nós, né, também não só nessas grandes, que é importante, mas também às vezes em pequenas situações de injustiça social, também nós devemos sentir perturbado. Porque o senso ético de justiça, ele é natural a nós, ao ser humano. Todo ser humano traz na sua natureza uma eticidade. Mas nem todo mundo é ético. Claro, a formação da consciência, aquilo que vamos chamar, vai endurecendo o coração, a pessoa vai perdendo o sentido, mas faz parte da nossa natureza sermos éticos. O conceito, se você olhar em todos os tempos, em toda a cultura, sempre teve esse senso de ético, de devo, não devo, posso, não posso, culpa. Isso sempre teve. Por quê? Porque isso faz parte da própria condição do ser humano. Então, você deparar com uma realidade de injustiça, quem não se sente perturbado, alguma coisa de errado tem. Ou ela endureceu o coração. E o Papa se sentiu perturbado. E é uma injustiça, né? Claro que em certas situações não é tanto a questão de você ter posses, né? Eu dizia na missa também esses dias, porque os bens que temos, ele também pode nos ajudar a conquistar o céu. Quando eu uso desses bens para praticar a caridade. Eu posso usar dos bens que tenho para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Então, o fato não estar em ter, o fato está como eu os tenho e o que faço com eles. Interessante, Padre Mário. Nossa, muito boa a sua arguição, a sua resposta, porque eu até vi aqui uma categoria da ética que é a perturbação, né? Deixar-se tocar, né, por aquilo que aflige o outro, né? E falando em perturbação, estamos muito perturbados com essa questão de Gaza,
com esse genocídio que está acontecendo diante de nós, aos nossos olhos. E como a ética, qual é a sua avaliação ética sobre essa questão da guerra e dessa questão de Gaza, Padre Mário? Olha, a guerra é uma das maiores violências hoje que temos. A igreja sempre incentiva o diálogo, o entendimento, mas tem que chegar a um certo limite. Não basta você dizer, eu estou certo, eu tenho direito de matar. Sabe? E isso não justifica uma guerra. E o que nós estamos presenciando no mundo hoje é justamente isso. Eu não estou considerando as pessoas que estão morrendo, as consequências dessa guerra. Sabe qual que é o grande problema, Padre? Que às vezes não é um problema, graças a Deus, mas vocês também passam a um problema, é que nós não passamos pela experiência de guerra, graças a Deus. Nós ainda não passamos, apesar de que eles falam aí que o Brasil vive a questão do tráfico, uma guerra constante. Não estou discutindo isso, mas passar por uma situação de guerra é que nós vamos sentir a dor do outro. Mas às vezes a gente não precisa passar pela mesma situação para sentir a dor do outro. E aquilo que eu dizia anteriormente, Jesus, ele sentia a dor do outro sem passar pela mesma situação do outro. Aí vem o termo compaixão. Compaixão, né? Todas as vezes que Jesus via alguém falava, ele sentiu compaixão, ele não sentiu dó, ele não sentiu pena de ninguém. Ele compadeceu-se, né? Ele sentiu com o outro. E às vezes nós temos, às vezes somos perturbados, somos formados por questões políticas, por ideias que às vezes nos impedem de olhar a dor do outro, de sentir a dor do outro. A gente vai mais pela ideologia política do que pela dignidade do outro. Isso para o cristão não é bom. Sabe? Temos o direito de ter um pensamento diferente? Claro que temos. Aqui que está a beleza da democracia. Mas chega um momento que eu não posso fazer que a minha ideia, o meu pensamento, a minha ideologia, ela seja um meio para não sentir a dor do outro. E às vezes até mesmo aprovar que o outro seja destruído, seja morto, desejar a morte de alguém. Eu não posso desejar ou querer a morte de ninguém. Nem do meu pior inimigo, dizendo, eu sei que é difícil, mas isso é a mesma luz da fé. Nem o meu pior inimigo, eu posso desejar sim, que ele seja condenado, culpado e pague, mas eu não posso desejar e querer a morte. É verdade. Uma ideologia que está tranquila com aquilo que está acontecendo em Gaza é uma ideologia mortal da morte. Uma vez eu li uma frase que dizia o seguinte, que a sociedade hoje, nós estamos vivendo uma sociedade cínica. O que é uma sociedade cínica? É uma sociedade que não mais sente a dor do outro. Então, isso não é bom. Eu tenho que sentir, porque isso além de ser humano, que aí vamos falar da ética, da filosofia, e mais do que nunca isso é cristão. Né? Mais do que nunca isso é cristão. Então nós estamos perdendo a nossa capacidade de sofrer com o outro. E aí entra alguns princípios éticos ou antiéticos, né? Que quem combatia muito, falava muito disso, era o Papa Francisco, né? O individualismo, o consumismo, que vai nos perdendo, nos fazendo perder essa capacidade de olhar para o outro e sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro, é verdade. E o que me espanta, Padre Mário Marcelo, é que há um tempo atrás até as guerras tinham uma certa ética. E o que eu percebo é que nessas últimas guerras perdeu-se a ética. Hospitais sendo bombardeados, muitas crianças morrendo, idosos também, uma desproporcionalidade na reação em relação à questão das guerras, né? Santo Tomás de Aquino, sei que o senhor também é um especialista em Santo Tomás de Aquino, dizia da proporcionalidade da ética, né? E na guerra. Quando ele falava de legítima defesa e falava de proporcionalidade, da guerra de proporcionalidade. Porque eu não posso matar uma formiga com uma bala de canhão. Sim, né? Então eu tenho também ter alguns princípios. A igreja fala em guerra justa. Mesmo que o catecismo fala, mesmo que fala que isso é difícil, uma guerra justa, mas é uma possibilidade. Mas também não justificando essa desproporcionalidade. Né? Essa capacidade de matar o outro porque eu faço parte da minha ideologia e da ideia. O que mais me deixa triste é quando eu vejo muitos cristãos se alegrando com a morte do outro. De fato. Padre Mário, no decorrer da história, é possível ver no ser humano um progresso ético? O senhor acha que hoje nós somos mais éticos do que antes, por exemplo?
É um pouco aquela primeira Questão, na nossa pergunta. primeira questão, nossa Aham. primeira pergunta. Eu acho que cada vez mais a sociedade está percebendo o seguinte: precisamos ou nós estabelecemos critérios éticos ou nós vamos morrer todos. Uhum. Papa Francisco ele usava o outro termo: ou vamos ser fraternos ou vamos todos morrer. Uhum. Hans King dizia que vai salvar a humanidade é a ética, porque a religião está mais dividindo. Uhum. A religião está mais dividindo do que unindo. Hans King dizia que vai salvar a humanidade é a ética. Então, se nós não resgatarmos a ética, os valores, os princípios, nós todos vamos morrer. Você entendeu no sentido, né? Vamos afundar. No geral. No geral, por quê? Porque a ética quando ela é vivida, o Padre Gil, ela nos humaniza. A ética é para nos humanizar. Por quê? Porque nós vamos vivendo, nós vamos nos relacionando a partir de valores. Então, quais são os valores que estão norteando? Quais são os valores que estão moldando o meu pensamento, que estão moldando o pensamento da sociedade? A partir de que valores? Uhum. Né? Então, de um lado nós temos aí o consumismo, o individualismo, o status, o reconhecimento. De outro lado a gente vê a solidariedade, o diálogo, a honestidade, a honradez, a liberdade, a responsabilidade. Né? Uhum. Quem vai prevalecer? Ou nós iremos para a morte, ou iremos para a vida. Como canta o nosso confrade Padre Zezinho: diante de ti põe a vida e põe a morte. Se escolhes morrer, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Uhum. É a intuição do Aristóteles, né, que a gente não vive numa ilha. A gente vive sempre em um grupo, na polis, né? E aí tem que ter regras que norteiam essa convivência. É o que eu disse para os meus alunos lá: se eu existisse sozinho no mundo, eu não precisava de ética. Uhum. A ética não existia. A ética é justamente ela vem como que estabelecendo critério para as nossas relações. A ética ela sempre está ligada às relações. Uhum. Tanto é porque que a ética ela fala no modo de viver, né? Uhum. Ela tem duas formas, né? Etimologicamente dizendo, não vamos entrar aqui no detalhe, né? No grego, ela pode referir-se ao caráter de uma pessoa, uhum, como pode referir também o modo de viver de uma sociedade, de um grupo, né? Então ela vai como que pautando o modo de viver daquele grupo. Então, a sua pergunta ela é um pouco difícil de responder, né? Uhum. O que é importante é dizer o seguinte: ou nós começamos a viver a ética, ou estamos todos decretados a morrer. É que eu sou um pouco otimista, Padre Mário. Eu acho que no decorrer da história, eu acho que a gente vai progredindo um pouco nessa questão ética. Por exemplo, no meu caso, que sou negro, né, há um tempo eu não estaria aqui, né, e hoje eu estou. Então, ao menos nessa questão étnica, no que se refere à minha raça, eu acho que houve um progresso ético, né? Eu acho bonito, sabe, esse seu testemunho. Claro que hoje nós estamos tomando consciência maior disso, né? É uma das perguntas que você me fez, Padre Gil, sobre a dignidade da pessoa, o direito. Sabe, a dignidade, o direito de uma pessoa, ela não vem pelo status social, pelo status econômico, pela cor da pele. Não, ela vem por ser pessoa. Por ser pessoa. E pronto. Uhum. Né? Então, claro, não somos nós não sou eu que vou dizer: Gil, Padre Gil, você tem direitos. Não sou eu. Uhum. O que eu tenho que fazer? É reconhecer que você tem direitos. Já está na essência do ser humano, sim, né? Nós não é o Estado que vai dizer que as pessoas têm direitos. Uhum. Não, o Estado, nós temos que... A nossa missão é reconhecer os direitos e defendê-los. Uhum. Com certeza, Padre. Não são você que está dando direito de você ficar aqui. Ninguém está dando esse direito para você. Uhum. É um direito seu. Do seu trabalho, da sua missão. Uhum. Então, isso que é a beleza hoje, né? Aí quando falamos da questão de gênero, né? A mulher, né? Às vezes é direito dela ter o mesmo salário, você presta o mesmo serviço dos homens, né? Então é isso que é importante, né? Então eu acho que aqui está a beleza da ética, de uma filosofia personalista, de uma teologia, de uma filosofia cristã. É olhar para você dizendo assim: você não está aí porque eu permiti. Uhum. Você está aí porque o seu lugar. Pessoa. É verdade. Você é pessoa. Uhum. É aquilo que o senhor falava no começo, dessa percepção interna, que nós temos aquilo que é certo e daquilo que é errado. O ser humano que já vem no ser humano. E aí a religião vai ter que nos formar a consciência para isso. Ela tem que nos ajudar.
Aí vem um discurso um pouco religioso, né? Porque o magistério católico nos ensina que está na consciência de todo ser humano a seguinte frase: eu tenho que fazer o bem e evitar o mal. Não. Isso está na consciência. Ética mínima, né? É ética mínima, isso. Sim. Então, aí a religião vai me ajudar, mas como eu vou fazer o bem e como eu vou evitar o mal? Uhum. Então, isso é essa construção que eu tenho que descobrir a cada dia. Né? E aí vem a formação da consciência, que é importante. Muito bem, Padre Mário. Nossa, que profundidade as suas respostas. Mas estando aqui diante também de um doutor de filosofia, né? E a gente vai aprendendo muito com o senhor. E a nossa luz vermelha já acendeu, sinal que o nosso programa está chegando ao fim. Mas eu queria terminar com uma pergunta que talvez seja polêmica, mas talvez não, sobre essa questão da relação homem-animal hoje, no século XXI, na nossa sociedade. É possível falar de uma humanização do animal e uma desumanização do ser humano? Como é que o senhor vê isso? Eu parto de dois princípios, um mais filosófico, né? E depois vamos, claro, vou para o meu campo de conforto, que é da teologia, da moral cristã, né? Veja, se você é filósofo, doutor em filosofia, sabe melhor do que eu. Os próprios filósofos reconhecem que a dignidade ela está ligada a certas condições do ser humano, que é a sua racionalidade. Então, a partir dali, se você vê, ele reconhece no ser humano, a partir da racionalidade, a dignidade dele, a posição na sociedade, certo? Então, isso eu parto de um discurso racional. Isso é uma característica do ser humano, do Homo sapiens, né? Da pessoa, do ser humano, né? Pela racionalidade, pela linguagem, pelo senso de culpa, que é próprio nosso, né? Pelo senso de futuro, presente, passado, tudo isso é próprio nosso, né? O que entendemos por felicidade, a cultura, né? Porque o homem é o único animal que produz cultura, né? Então isso eu tenho um discurso racional, mas eu tenho um discurso teológico também, que aí, claro, eu tenho que iluminar pela fé. Se você olhar, a única criatura que Deus quis por si mesma foi o homem. O homem e a mulher, Deus os criou à sua imagem e semelhança e o colocou no topo da criação. Jesus se encarnou na condição humana, né? E o verbo se fez carne. Claro, isso não me dá o direito de pisar nos animais, destruir animais, fazer os animais... Claro que não. Toda criatura tem um valor em si mesmo. A igreja diz isso. Os animais têm um valor em si mesmo e por si mesmo. A árvore tem um valor em si mesmo e por si mesmo. Todo tem um valor em si mesmo e por si mesmo. Então, só que nessa relação, aí tem que ter uma relação de respeito para com os animais, de cuidado para com os animais, de não fazê-los sofrer, mas ao mesmo tempo eu tenho que considerar a nossa posição. A nossa posição como ser humano, como pessoa, os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje, você que desejar transferir aquilo que é próprio nosso para os animais, isso não combina. Se eu posso dizer, isso não combina. Eu posso dizer nem racionalmente e nem teologicamente. Isso, claro, repito, não me dá o direito de machucar os animais. Tenho que respeitar, posso gostar, posso tê-los em casa, carinho, isso faz bem. E eu já vi muitas pessoas que encontraram, até a autoestima melhoraram com a presença dos animais. Em casa. Conheço e reconheço isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que o ser humano, ele, na criação, na ordem da criação, Deus o quis, a sua imagem e semelhança, e colocou no topo da criação. Gente é gente, bicho é bicho. Gente é gente. E, claro, cabe ao ser humano cuidar. Cuidar e respeitar. Aham. Padre, muito obrigado. Olha, o programa de hoje foi uma aula sobre, de fato, de ética e também de moral. Muito obrigado. Acho que mereceríamos um segundo programa, mas como eu sei que a sua agenda é muito cheia, vamos deixar para o ano que vem, mas fica o convite. Eu vou ficar quieto com essa fala sua agenda é muito cheia, para eu me sentir famoso. Tá? Ou popular, né? Como ok, mas para o próximo ano, com certeza. Mas muito obrigado pelo convite, né? Já estava organizado, já estava marcado, mas surgiu algumas questões aí no meio do caminho, né? E fizemos mas para mim, fizemos hoje. Obrigado pela oportunidade. Olha, e parabéns pelo seu programa. Eu acho que é uma forma
de criar essa consciência. A gente procura E de divulgar divulgar a filosofia. E acho que isso é importante. Os valores. Obrigado, padre. E a você também que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado com o programa Filosofia para a Vida. Nos vemos então na semana que vem. Boa noite.